Bom dia a todos, bom dia Rena, Rena Pinheiro, bom dia Johnny, Maria Piscinas, pô Emerson Barros, seja bem-vindo, Nilson Araújo, boa tarde, grande Fabrício, pronto, Inálvaro entrou aí. Pronto, agora a Inálvaro me solicitou. Pronto, agora. Dona Eli, Laura, vamos lá. Nilson Boa Muricy, tarde a todos. boa tarde. Boa tarde. Muitos convidados ilustres aí presentes na nossa live. Beleza, Nilson Araújo, estou vendo ele aí. Márcia. Márcia. Joia. Tops ID Engenharia. Dona Andréa Soares. Eu não sei quem é não. Quem é essa tal de Andréa? Joia. Tá bonitão mesmo, Nilson. Ele tá bonitão mesmo. Tá todo gato. É isso aí. Vamos deixar o pessoal entrando aí. Vamos dar uns 5 minutinhos, uns 2 ou 3 minutinhos aí, pessoal entrar. O pessoal tá entrando agora, antes da gente começar. Seja bem-vinda, Catarina Silveira. Oi, Emerson. Seja bem-vindo, meu amigo. Quanto tempo, viu? Catarina hoje também foi uma live nota 10, viu? Adorei a live dela. Lorena Ormundo, de Aracaju, direto aqui. Pô, tem gente, tá o Brasil inteiro aqui, entrando, aqui, muito bom. Obrigado aí, audiência de Aracaju. Beijo no coração. Vertical Condominial. Seja bem-vindo, Marcos Raide. Obrigado aí pela. Raide, né? Obrigado aí pelo prestígio. Seja bem-vindo. E aí, Nálvaro, como é que você tá? Tudo tranquilo. Aí, ó, WGN Seguros. Abração, professor Inálvaro. É isso mesmo, professor de todos nós. Wanderson fez uma live maravilhosa, muito. E Wanderson está me devendo uma coisa, que é uma segunda etapa dessa live, porque ontem não deu para conversar tudo, né? Hoje eu deixei um adereço especial. Pô, Lorena Borba, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, quanta honra. Manda um abraço aí pra Neruda, viu? Michele Calmon. Hoje eu vim com adereço, deixei aqui meu boné de brigadista. Você sabia, Nálvaro, que eu já fui brigadista? Não sabia não. Já fui brigadista durante muito tempo. Na grande e saudosa Vivo, Telefônica, Grupo Telefônica, já fui brigadista. Então conhece um pouquinho, né? Conheço um pouquinho. Ô, Jorge Freitas, seja bem-vindo, meu amigo. Pronto, vamos nessa. Não dá mais um minutinho aí pra gente começar. Pois é, já fui brigadista. Já fiz aquele treinamento de brigada do Corpo de Bombeiros, oficial do Corpo de Bombeiros, que aqui na Bahia. Obrigado, Lore. Já vai sair um agora, tá no forno. Estou mandando amanhã para registro na Biblioteca Nacional e vou disponibilizar gestão de manutenção em condomínios. Vão sair 2 livros, né? Vão sair 2 livros, né? Tem o próximo aí que é o nosso, né, Inálvaro? E nosso da galera toda do IBAP. Tem um livro muito bacana que vai sair agora, tá no forno. Esse aí deixa por enquanto na surpresa, já vai estar pronto. Nossa amiga Gabriele Pastan, seja bem-vinda. Seja bem-vinda.
Você tinha que estar nessa live com a gente, Gabi. Não é não, Inálvaro? Ela aí é Gabi... a rainha da parte de projetos, né? A rainha da parte de projetos é ela. Tinha que estar com a gente na Rainha live. não, que ela não tem idade ainda para ser rainha, é princesa. Princesa. É verdade. Tinha que estar aqui nessa live com a gente. Depois a gente vai fazer uma outra com ela. Então, Lorena, vai sair um agora, daqui a pouquinho, tá? Em breve aí eu vou mostrar, eu vou dar vou lançar aqui no Instagram e o pessoal vai ficar sabendo. Um livro bacana aí para dar uma orientação sobre gestão condominial, com a gestão da manutenção em condomínios. Mas falando de brigada, então já tive a oportunidade de fazer aqueles treinamentos de brigada, oficiais do Corpo de Bombeiros, onde a gente aprende a utilizar uma mangueira, né, padrão uma mangueira padrão dos dispositivos de extintores, enfim, e que na verdade você precisa de pelo menos 4 homens para você poder operar uma mangueira dessa. Celino, deixa eu te contar uma história engraçada. O Wanderson está aí na escuta, aí, não sei se ele vai lembrar dessa história que aconteceu lá quando a gente trabalhava na Bradesco Seguros. Na Bradesco Seguros, a gente trabalhava no departamento de engenharia, na parte de segurança, e uma certa feita entrou um engenheiro novo, um colega nosso novo, e ele foi designado para fazer uma inspeção de seguro-incêndio lá no polo petroquímico. E aí, todo cheio de vontade e tal, pegou o carro, se mandou para o polo petroquímico. Umas 2 horas depois, 1h30, 2 horas depois, a gente liga lá da fábrica, rapaz. E aí a gente foi, né, dar socorro a ele. O que é que aconteceu? Caramba. Ele na fábrica, como você está falando aí, né? Ele chegou com a prancheta e tal, para anotar as coisas e tal, e mandou desenrolar uma mangueira e ele pegar a mangueira para testar a mangueira para ver se estava funcionando. Essa mangueira replicou na mão dele, ele sozinho replicou na mão dele, quebrou a instalação toda da recepção. Ele fez isso na recepção. Quebrou tudo, computador, mesa, e bateu nele, né? A mangueira deu uma pancada no corpo dele e machucou, né? Então, eles pode matar. Pode matar. E não matou porque pegou numa parte mais aqui no quadril. E a fábrica tem o primeiro socorro, né? A fábrica deu os primeiros socorros. Aí ele já ligou a gente lá da Bradesco. A gente foi, pegou ele, levou para a enfermaria e tal, e deu assistência, né? A Bradesco também tinha um sistema sistema médico, deu toda assistência, a gente tinha plano de saúde, encaminhou ele, mas ele tomou uma pancada pesada porque foi carregar a mangueira sozinho. Aquela mangueira ela tem pelo menos 3 homens, no mínimo 3 homens. No mínimo 3 homens para você, o ideal é 4. Mas a gente teve a instrução do Corpo de Bombeiros que são no mínimo 3 homens, mas o ideal é 4. E na nossa instrução, a gente tenta apagar uma piscina. Eles pegam uma piscina de incêndio, uma piscina, e colocam gasolina na piscina para a gente apagar. Então, realmente é uma operação incrível. O calor que faz, o calor que gera ali, dá medo de você chegar perto para você apagar. E a fumaça. A fumaça, né? fumaça e o calor. O calor, de grande distância você sente o calor. Então, todo esse treinamento padrão, eu já tive a oportunidade de fazer, foi um grande aprendizado, já fiz mais de uma vez. E foi muito importante para as minhas noções de combate a incêndio. Eu queria aproveitar e dar as boas-vindas ao presidente do IBAP e um dos excelentes engenheiros de inspeção que nós temos aqui na Bahia, Darkson Júnior. Queria dar as boas-vindas a Fábio Lamar, meu grande amigo, empresário, Luiz Menezes, o expert em manutenção de elevadores, Marcelo Nascimento, né? Marcelo ontem fez um show, viu? Eu fiquei... Deu show dele. Deu show na live dele. Hoje ele tem que fazer as perguntas também para a gente responder.
Exatamente. Vamos começar, a gente vai falar de... Bora, eu acho que agora já deu um tempinho para o pessoal entrar, vamos dar início à nossa live. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa live de AVCB em condomínios, comigo, engenheiro Cláudio Celino, e com o grande mestre Inálvaro Soares. Então, nessa nossa live, a gente vai orientar como como se deve proceder com o AVCB em condomínios. Começando do começo, para entender o que é essa sigla, Inálvaro, AVCB. Vamos lá. AVCB é uma sigla, a gente sempre diminui tudo que é grandão, né? A gente diminui, é uma sigla de auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Né? Com o advento aí de 2012, da Boate Kiss, né? O Brasil todo se mobilizou para a gente não acontecer novamente, né? A gente fechar a porta para essa coisa do bombeiro. Então, quase todos os estados montaram estruturas, eu participei junto à FIEB, a FIEB deu maior apoio, emprestou auditório para a gente fazer reuniões de toda a sociedade, né? Tinha um representante de cada sociedade, a parte de seguros, a parte de venda de extintor, o Corpo de Bombeiro participou, várias pessoas participaram, e a gente construiu uma legislação. 2013 foi para Jacques Wagner, para ele sancionar, né, e foi vigente a partir de 2015. Então, a partir de 2015, a legislação do Corpo de Bombeiro virou estadual. E aí criaram-se várias formas todo mundo hoje é obrigado, a única pessoa que não é obrigada a ter essa certificação, vamos falar assim, né? Porque eu acho que é uma certificação que você está propenso a combater, prever, né? Não acontecer, você fazer a prevenção antecipada e, em caso de acontecer, você combater o incêndio. Mas na legislação, a gente trouxe a Constituição, que a Constituição diz que o bombeiro ele atua não só na parte de prevenção do incêndio, ele atua também como defesa civil. A gente vê aí Brumadinho, né, esses desastres que tem de incêndio de hospitais, etc. O bombeiro sempre participa, o bombeiro é que conhece, o bombeiro é treinado, o bombeiro faz isso sempre. Então, na legislação também se colocou a parte de pânico, né? Então, o AVCB é auto de vistoria de incêndio e pânico, né? É a certificação. Bom, então, para quem está nos assistindo aqui agora, o AVCB é uma certificação obrigatória para todas as edificações residenciais ou comerciais que comprova que o empreendimento está seguro contra incêndio e pânico. Então, essa certidão ela é obrigatória, né, Inálvaro? Não só obrigatória para edificações, mas dá só uma lidazinha na lei, ela diz o seguinte: na edificação, se houver mudança de uso dessa edificação, que acontece muito de você mudar, o Shopping Paralela, por exemplo, recentemente colocou uma academia de ginástica, mudou a ocupação, né? A academia de ginástica não estava prevista, estava previsto só lojas. Colocou em cima do shopping, eles construíram uma escola, né? Uma faculdade. Mudou de ocupação. Você tem que mudar o AVCB. Né? Ampliação de áreas, aumento de altura, né? Reformas, inclusive no carnaval, os trios elétricos, os camarotes, tudo que houver aglomeração de público, porque o AVCB, a legislação, ela prevê, primeiro, que você tenha a proteção da vida humana. É a primeira coisa que o bombeiro se preocupa. Acontecendo um incêndio, a primeira coisa é tirar toda a vida humana da edificação, do camarote, do trio elétrico, tirar todo mundo, mesmo que o trio elétrico pegue fogo. A segunda coisa que o bombeiro faz é proteger o patrimônio. Depois que protegeu a vida, ele vai buscar proteger o patrimônio. E a terceira coisa é o meio ambiente, né? Evitar fumaça, evitar gastar muita água, né? Quanto menos água, melhor. Então, toda a edificação, a única que está fora, por causa, isso foi uma coisa de legislação, né? Eles colocaram fora as residências unifamiliares, mas mesmo assim, as residências unifamiliares que têm patrimônio histórico do lado, tipo Pelourinho, elas são obrigadas a ter o AVCB. É mesmo, então, interessante. É interessante.
É minha casa, mas eu não mando. Eu tenho que ter AVCB. Não posso fazer o que eu quiser na minha casa. Porque, por exemplo, agora o Belov construiu uma fundação, na Fundação Belov, ali no Santo Antônio. Ele fez toda a estrutura dele, mas do lado tem uma casa de uma senhorazinha lá que não tem nada. Aí pega fogo, queima o pelourinho todo. É verdade, Então, tem razão. A preocupação é com o patrimônio histórico, né? A preocupação é essa. Tá, joia. Eu queria falar com a audiência agora que quaisquer perguntas, podem colocar as perguntas aqui. Essa live ela vai ser norteada com 14 perguntas, que ao longo dessa live a gente vai tentar responder todas essas perguntas e elas vão ficar registradas, a gente vai deixar num mapa mental essas perguntas para ser depois disponibilizada para quem quiser fazer o download delas, tá? Para poder entender. Então preste bem atenção, coloquem suas perguntas, as que não tiverem a gente vai adicionar e vamos responder ao longo aqui dessa live. O que a gente conseguir responder agora, a gente responde, senão a gente responde depois nos comentários do post dessa live. Quando a gente for postar essa live, a gente vai colocar a resposta de todas as perguntas que eventualmente a gente não conseguir responder aqui, tá bom? Então, a Vertical já colocou aqui, ó, quais os pontos importantes para treinamento e capacitação dos colaboradores de condomínios dos funcionários terceirizados. Obrigado pela pergunta, Marcos. Tá dentro, essa pergunta já está aqui prevista, a gente vai responder na sequência, tá? E vamos começar com a primeira pergunta, da nossa live, Nalva. Quem precisa do AVCB? Todo mundo. Todo mundo precisa dele, né? Hoje quem está pagando, quem sustenta, na verdade, ele tem um orçamento, o Corpo de Bombeiros ele se separou da Secretaria de Segurança, se separou da Polícia Militar e ele tem um orçamento próprio. E quem sustenta o Corpo Bombeiro com esse orçamento, tem um valor que é destinado à taxa de incêndio, que é chamada, vai para o bombeiro. Então, quem sustenta, na verdade, são os empresários. Todas as empresas pagam essa taxa de incêndio anualmente para sustentar o Corpo de Bombeiro existir, né? Existir essa coisa do Corpo de Bombeiro. Então, todo mundo tem que ter o AVCB, exceto as pessoas que tenham casas unifamiliares, que elas foram dispensadas por razões que a gente discutiu lá e foram dispensadas. Mas todo mundo tem que ter o AVCB e todo mundo tem que pagar essa taxa de incêndio anual. E por que eu tenho que ter esse AVCB? Por que meu condomínio tem que ter? Seu condomínio tem que ter exatamente, primeiro, salvar a vida humana, né? Resguardar as vidas humanas que tem naquela edificação. Segundo, resguardar o patrimônio. Eu, por exemplo, o meu patrimônio, né, às vezes a gente passa a vida inteira buscando a casa própria, né? E aí pega fogo, você vai fazer o quê? Né? Então, a prevenção é você ter o AVCB e, a reboque, fazer o seguro. Né? O seguro também é importante. E o seguro, para você fazer, você tem que ter o AVCB. Né? E a terceira coisa é o meio ambiente. Tem uma pergunta que muitos alunos meus me fazem, né? E eu sempre gosto de chamar atenção em sala de aula, que a SUSEP emitiu uma normativa já há 3 anos atrás, há 2 ou 3 anos atrás, que isenta, né, que a seguradora de eventualmente pagar o sinistro de incêndio, caso a edificação não tenha o AVCB. Ou seja, ela pode fazer o seguro, a edificação teoricamente está segurada, porém, se tiver um sinistro de incêndio e a edificação não tiver o AVCB, o seguro também ele se resguarda o direito de não pagar, não é isso? Exatamente. Então tem isso, ou seja, a gente acha um dos motivos de eu tenho que ter o AVCB por causa disso, porque se eu não tiver o seguro e tiver um sinistro, na verdade o prédio não está segurado, não é isso? Exatamente. O seguro, quando você faz, você assina um questionáriozinho, porque o seguro é um contrato de boa-fé. Né? Eu acredito que você vai falar a verdade e eu também, em acontecendo qualquer coisa, eu vou cobrir aquilo ali, acreditando que você falou a verdade. Então, nesse questionáriozinho,
você responde um monte de perguntas, né? A área do prédio e etc e tal. E dentre essas perguntas, tem duas perguntas importantes, né? Se você tem um AVCB, você vai lá dizer que tem. A seguradora não vai achar que você mentiu. Ela vai aceitar. Ó, tem um AVCB? Tem. Ela pode até pedir o AVCB, mas ela não pede porque ela acredita que você esteja falando a verdade. E a segunda coisa, toda a manutenção do sistema de incêndio está feita, está direitinho, você recarrega os extintores, você faz o teste de mangueira, você faz determinados procedimentos de brigada e etc, etc, etc. Faço tudo. Pronto. Aí acontece o incêndio, que o extintor está estragado, que o PCB está fora de... A seguradora tem o direito de dizer, peraí, você me respondeu que estava direitinho. Eu pensei que você tinha tudo arrumadinho. Aí pega fogo exatamente porque você não tem o prédio está uma porcaria. Então eu não vou pagar. E ela tem esse respaldo, né? E até responde em parte a pergunta aí do seu síndico profissional, que ele pergunta aí como consultar se um determinado condomínio possui o AVCB, né? Sendo que as administradoras anteriores nunca tiveram essa preocupação. Por mais que a administradora, chame se administradora de condomínio, né? Essa é uma obrigação do síndico, né? A administradora ela vai tentar agilizar e facilitar alertar, vamos dizer, essa necessidade junto ao síndico. Mas não há como consultar o AVCB. Na verdade, a consulta é feita junto ao Corpo de Bombeiros, mas isso, na verdade, é feito com a seguradora no evento de pagamento de algum sinistro realizado. Então... E tem uma coisa também, Celina, uma coisa importante, que é até uma pergunta mais para frente, mas a gente vai respondendo. Ele pode consultar. Corpo de Bombeiro, eu tenho um AVCB, o bombeiro diz não. E aí já notifica você para ter. Exatamente. Que é a pergunta que a gente vai chegar mais na frente sobre isso, né? Então, a consulta pode ser feita ao Corpo de Bombeiros, mas calma lá. Antes de consultar, aguarde um pouquinho que já a gente vai explicar o passo a passo disso. Então, vamos dar seguimento, né? Aproveitando o ensejo, quais são os passos para eu certificar o meu condomínio e obter o AVCB? Veja só, são basicamente quatro passos, né? A primeira coisa, você vai contratar uma empresa que tenha um engenheiro que tenha habilidade, né, capacidade para fazer essa parte do AVCB. A primeira coisa, ele vai fazer a vistoria no prédio para ver se o prédio está adequado e quais são as adequações que estão funcionando e quais são as adequações que faltam e quais são as adequações que estão sem funcionar. Estão estragadas, o extintor sem carregar, ele vai pedir toda essa documentação. Então, a partir dessa visão que ele tem, daquele momento, né, ele tira uma imagem, um instantâneo daquele momento, aí a partir daí, se o condomínio tiver o projeto, né, ele vai observar o projeto, o que é que está faltando, o que é que o projeto cumpriu ou não, porque às vezes o síndico vê uma caixa de hidrante, às vezes não é nem um síndico, é um síndico morador, né, que às vezes é uma dona de casa, às vezes é uma pessoa que não é do mercado, ele vai, tira aquela coisa toda ali e faz um armário, né, o hidrante vira um armário. E aí pinta bonitinho, de amarelinho, de cor de abóbora e tal, e vira um armário. Aí você vai no projeto e vai ver que ali é um hidrante. Aí você vai resgatar aquele hidrante, colocar as mangueiras, colocar todos os equipamentos. Aí, a partir dessa vistoria, caso haja o projeto, a gente vai fazer essa adequação do projeto. Caso não haja, o bombeiro exige que você tenha o projeto. Aí você vai fazer o projeto, a gente tem um arquiteto, né, que tem que fazer esse projeto, o engenheiro civil também faz, e o eletricista também pode fazer, o engenheiro eletricista faz o projeto pronto, a gente vai executar, volta de novo para executar tudo aquilo que está no projeto. Executando, a gente parte para o bombeiro. Dá entrada no projeto do bombeiro, o bombeiro aí vai aprovar aquele projeto e vai marcar um dia para ir lá, confirmar para ver se está tudo arrumadinho. Que é engraçado, eu vou contar uma história. Então vamos deixar claro aí para quem está assistindo a live os passos. Então, o primeiro passo é a gente fazer uma inspeção para entender como está o prédio, né? Saber se o prédio está adequado ou não, e caso não esteja adequado, apontar quais são os pontos que eu preciso adequar. Exatamente.
O primeiro deles é o projeto arquitetônico, né? É o Exatamente. projeto arquitetônico. Na verdade, é o projeto arquitetônico com o projeto de incêndio. O que é o projeto de incêndio? O projeto de incêndio é tudo que você tem de hidrante, onde é que vai ficar, onde é que estão os hidrantes, onde é que estão os extintores, onde é que está a sinalização, né? A sinalização de emergência, onde é que está a iluminação de emergência. Então, o projeto descreve tudo isso, a parte elétrica, né? Onde é que está a subestação, o que é que você protege a subestação está aterrada, você tem para-raio, né? Então, o projeto vai trazer todas essas informações dentro de 4, 5, 6 plantas, depende do volume, do tamanho da edificação. Ou seja, esclarecendo aí para as pessoas, o projeto de incêndio ele tem componentes arquitetônicos que tem a ver com as rotas de fuga e a sinalização, tem a ver com a parte de combate a incêndio, que é a parte hidráulica de combate a incêndio, são as bombas de incêndio, toda a parte de local onde estão os extintores, enfim, toda a parte de combate, ou seja, o incêndio já existe, eu vou combater. E tem a parte elétrica, que tem a parte das instalações elétricas em si, que são as maiores fontes de incêndio, e tem a parte de eletrônica, que é a detecção do incêndio, que é a detecção e alarme, né? Que se tiver um incêndio, o detector de fumaça vai detectar se tem fumaça e vai mandar essa informação para o alarme. Então, não tem detector, mas tem uma botoeira. Alguém apertou uma botoeira e acionou um alarme, que esse alarme vai tocar. Então, tem essas 5 disciplinas, vamos dizer assim, a parte estrutural e hidráulica, a parte de combate a incêndio, a parte elétrica, a parte eletrônica e a parte, e a parte arquitetônica, que tem a ver com as rotas de fuga e sinalização. Então, e acabamento, né? E acabamentos também, porque você tem que dar também as especificações de acabamento, né? Exatamente. Se você tem aquela espuma... Eu tive um prédio agora recente, um prédio grande, né? Você até conhece, a gente não pode nominar aqui, mas... Não pode dar nome. E tinha uma espuma para proteger o ambiente da sonoridade, né? Externa, né? Da movimento de carro e etc. Tal. E aquela espuma, será que ela é inflamável? Será que ela produz algum gás perigoso para o ser humano em caso de pegar fogo? Então, você tem que especificar aquilo, o arquiteto que faz isso, e às vezes o arquiteto olhando, Gabriele, por exemplo, que está aí nos escutando, ela olhando, ela já diz, olha, essa espuma é espuma da tal, ela produz isso, ela é... A placa drywall, né, que você tem essa placa, tem placas drywall que são hermeticamente resistentes ao fogo. Ela lhe dá um espaço de 3, 4, 5 horas para você fazer a fuga. O arquiteto olhando pela cor, ele já sabe. Então, o arquiteto tem que participar nessa parte de especificar, né, os materiais. Então, o projeto de incêndio ele é multidisciplinar, né? Exatamente. Exatamente. E o projeto de incêndio, ele na parte de brigadista, por exemplo, você tem que treinar o brigadista, todo prédio, toda empresa tem que ter a brigada de incêndio, ele tem 3 pessoas que têm que participar desses treinamentos, né? A norma pede para você fazer o treinamento e tem que ter horas de primeiros socorros, que é o médico e o enfermeiro que fazem, né? O médico que trabalha o enfermeiro. Ele tem que ter um engenheiro eletricista que explica do choque, explica do para-raio, explica do aterramento, o que fazer. Hoje tem disjuntores que desligam sozinho, né? Quando uma pessoa toma um choque, ele desliga para a pessoa não sofrer consequências. Disjuntores DR. E o engenheiro civil que vai fazer a parte de brigada, né? De extintores, de hidrantes, né? De pressão, vazão de água, etc. Então, realmente, no mínimo aí... Então, tanto o projeto tem que ser multidisciplinar, como o treinamento dos funcionários de condomínios também tem que ser formado por uma equipe multidisciplinar. A empresa que vai dar o treinamento é uma empresa formada de profissionais, uma equipe multidisciplinar que vai dar treinamento, já respondendo a pergunta aí da vertical condominial, já respondendo essa pergunta, também tem que ser uma equipe multidisciplinar para poder dar esse treinamento. E as empresas certificadas para dar esse treinamento, normalmente, no caso aqui da Bahia, tem no próprio site do Corpo de Bombeiros,
tem lá empresas certificadas, então você pode ver a lista de empresas que são certificadas para dar esse treinamento no Corpo de Bombeiros. E o profissional também que quiser se certificar, aí tem que ir lá no Corpo de Bombeiros para poder pegar os requisitos, né, para poder se certificar como empresa capaz de ministrar treinamento. Isso é muito parecido com a NR10, né, Inálvaro? A NR10 é um treinamento também que é um treinamento que é obrigatoriamente multidisciplinar. NR10, para quem não conhece, é a parte de segurança em serviços elétricos, que também faz parte do AVCB, ou seja, uma das primeiras análises, antes de fazer o AVCB, análise da eletricidade, da parte elétrica do prédio. E o treinamento de NR10, que é de cuidados em serviços elétricos, é um treinamento que é obrigatoriamente multidisciplinar. Ele precisa de um engenheiro eletricista, precisa de um engenheiro do trabalho, um engenheiro especialista em segurança do trabalho. Precisamos de um enfermeiro ou enfermeira ou médico do trabalho e precisa também um brigadista. Cada um para dar instruções na parte de segurança em serviços elétricos, na parte de segurança do trabalho, no quesito de primeiros socorros e de combate a incêndio. Então, obrigatoriamente são 4, no mínimo 3 profissionais. No caso de um engenheiro eletricista, você também tem uma especialização em segurança do trabalho. Então, nesse caso, seriam apenas 3 profissionais. E essas normas, pessoal, estão todas em lei. Não precisa necessariamente você... Onde é que está isso? Na própria lei tem explicando, no detalhamento das NRs, tem esse detalhe. Não é, Inálvaro? Ou seja, a gente não pode pensar que uma pessoa só vai chegar no condomínio e vai dizer assim, pô, vou resolver todo o AVCB pelo condomínio. Ele pode até liderar o processo, mas o processo ele tem que ser obrigatoriamente multidisciplinar. Exatamente. Exatamente. Mais alguma pergunta? Sim, aí vamos lá. O primeiro passo é analisar, fazer uma inspeção. Isso. Aí, ok, fez uma inspeção. Aí, fez essa inspeção, além dessa inspeção, tem que ser feita uma revisão dos projetos, né? Isso. Porque sem os projetos prontos, você nem sequer dá entrada no Corpo de Bombeiro, né? O Corpo de Bombeiro tem que aprovar o projeto. Então, assim, o Corpo de Bombeiro... assim, por exemplo, existem edificações aqui em Salvador, né, na Bahia, eu acho que no Brasil como um todo, mas a gente está especificamente falando de Salvador, edificações de 1900 e bolinha, né, edificações que na época o pessoal não se preocupava com o bombeiro. Então a gente tem que adequar essa edificação. A gente fez um trabalho já para o patrimônio histórico, né? Patrimônio histórico, uma edificação de 1800 e alguma coisa. E a gente teve que adequar, botar sprinkler, botar extintores, às vezes tem problemas com reservatório, né? Que a edificação não foi feita para aguentar um peso de reservatório, porque sabe que um litro de água tem 1 quilo, então você tem 30 mil litros de água, são 30 mil quilos, né? Então, a gente tem que fazer um reservatório apartado, né? Se tiver um terreno fora, tiver um quintal. Então, a gente tem que adequar essa edificação, caso não tenha projeto de incêndio, à realidade da necessidade do projeto de incêndio. O bombeiro cita até a Instrução Técnica 43, ele cita isso, que a gente pode fazer até algumas trocas, né? Ali no Campo Grande tem um prédio da Procuradoria-Geral da República que ele não tinha como colocar saída de emergência dentro do prédio, não tinha como. Então, ele fez as aberturas para fora e colocou uma escada metálica. Quem passa ali no Canela, né, antes do Teatro Castro Alves, no Canela, você vê uma escada metálica do lado de fora da edificação que serviu como saída de emergência. Então, eu tenho que fazer a inspeção, depois fazer a adequação dos projetos. Isso. Aí, depois de fazer a adequação dos projetos, eu tenho uma inspeção e tenho uma adequação, um projeto adequado. Agora eu tenho que executar, eu tenho que realizar as adequações na minha edificação para aquilo que foi detectado em inspeção. Exatamente. Aí, depois que eu adequei a minha edificação, é que só depois disso eu dou entrada no Corpo de Bombeiros. É isso? Eu prefiro, às vezes, dar entrada antes de adequar.
eu me arrumo para adequar, peço os orçamentos, faço direitinho tudo para adequar e dou entrada no Corpo Bombeiro do projeto. Porque às vezes o Corpo Bombeiro pode pedir para mudar alguma coisa, ou passar alguma coisa de um lugar para outro, né? E ele tem que aprovar esse projeto. Então, paralelamente, eu posso começar a execução e pedir a aprovação do Corpo de Bombeiro. Dizer, olha, eu queria até pressa, até uma forma de você apressar um pouco ele para sair logo com o projeto. A gente fez agora um trabalho, fiz um trabalho com o Gabriel agora, que a gente fez assim paralelo, deu entrada no Corpo Bombeiro e começou a fazer a reforma porque a pessoa tinha pressa de abrir a loja. Então, a gente fez paralelo. E aí o Corpo Bombeiro pediu para tirar uma coisa daqui, botar ali, uma tomada, uma coisa, e a gente, quando estava pronto o projeto, a gente já trouxe, já adequou, né, a execução, aquele projeto que o Corpo Bombeiro aprovou. Então, nesse caso, demora mais ou menos quanto tempo no Corpo de Bombeiros, depois que a gente dá a entrada, para ele dar a primeira resposta dele? Olha, depende do tamanho da edificação. A edificação que a gente fez, você fez comigo, um prédio grande, que tinha uns 7 torres, né? Um prédio enorme, tinha um shopping center embaixo, um prédio muito grande, que leva 90 dias, 60 dias. Já uma edificação pequena, que a gente fez, edifício KPM, por exemplo, é um prédio pequeno, de 30 dias o Corpo Bombeiro já te libera, né? Entendi. Então, é em torno de 3 meses, um prédio pequeno, então 3 meses aí para ele... Um pouquinho menos, a gente consegue 30, 40 dias. Então, nesse caso aí, se eu tiver certeza, se eu já tiver feito o processo de seleção e contratação da empresa que vai fazer as adequações dentro do meu condomínio, aí sim eu já posso dar entrada no Corpo de Bombeiros. Sem isso também corre o risco do Corpo de Bombeiros dar o ok, ou então dar o ok no projeto e já partir para a inspeção em campo, e o condomínio não tá adequado ainda, né? Corre esse risco, né? Ele está bem consensuado, porque ele sabe que todo mundo... Aqui a gente tem 35, 40 mil edificações, né? Ele não tem braço para fazer essa fiscalização de tudo. E quando ele vê que a pessoa está se adequando, ele é bem sensato, né? Eles estão sendo bem sensatos. Eles não querem mudar, eles não querem notificar, eles querem que você se adeque para eles terem a tranquilidade, né, de fazer outras coisas, né? Agora você vê, o bombeiro está trabalhando na pandemia, né? Eles estão ajudando bastante nessa parte da pandemia. Então, não é bom que seu prédio pegue fogo e tire ele de um foco melhor, né? De um foco maior, certo? Entendi. Então, dando continuidade aqui, tem uma pergunta que Gabriele fez aqui, muito bacana essa pergunta, muito aluno meu tem dúvida em relação a isso. Condomínios horizontais, condomínios de casas, né? Devem ter brigada de incêndio? Mas é claro. É engraçado que eu tive uma pergunta de um síndico que tinha um condomínio horizontal, ele era síndico de condomínio horizontal. E ele me perguntou, Álvaro, num congresso nosso, né, de condomínio, ele me chamou no cantinho e me perguntou para não ficar com vergonha, né, da pergunta. Álvaro, por que botam para-raio nos jardins lá do condomínio? Eu tenho lá no meu condomínio, um condomínio horizontal, eu tenho 3 jardins, parquinhos infantis e tal, e tem um para-raio lá nesse parquinho infantil. Para que o para-raio? Não tem nenhuma edificação do lado, não tem nada. Para que esse para-raio? Eu disse, meu amigo, tem uma coisa mais importante do que edificação, mais importante do que dinheiro, que é a vida humana. Você falou em parquinho. Aquele para-raio ali, você tem filho? Tenho 2. Aquele para-raio ali está servindo para proteger o seu filho. E esses campos abertos é onde o raio cai, né? Principalmente que é gramado, exatamente, é mais molhado, que o raio é uma descarga elétrica, ele vai buscar uma distância menor entre a nuvem e a terra para descarregar a energia elétrica. Então, ele vai buscar seu filho que está mais alto do que a grama. E o raio é preguiçoso também, né? O raio não quer andar muito. Ele busca o caminho mais fácil. É o caminho mais rápido, mais fácil. Então, ele vai cair em cima da cabeça da criança. Então, o para-raio serve para isso. Então, e a brigada, imagina um condomínio de 300, 400 casas que a gente tem aqui, o Alphaville, né? Tem vários condomínios grandes. O morador não sabe mexer com o extintor, ele não sabe mexer com o hidrante, ele não sabe mexer com a mangueira, ele não sabe nada.
né? Então, tem que ter uma brigada, e além de que a gente tem que pensar não só no incêndio, nos primeiros socorros. Né? Um morador passa mal numa residência, o que é que você vai fazer? O brigadista é que tem que dar o primeiro socorro. Ele tem esse curso de primeiro socorro para dar o primeiro socorro. E segundo socorro, em uma das coisas do primeiro socorro, que eu tomo sempre curso de primeiro socorro, eu assisto o curso dos brigadistas, né? É o número do SAMU. Qual é o número do SAMU? Coloca lá, a primeira coisa, ele dá o primeiro socorro e chama o SAMU. Então, tranquilamente, o condomínio horizontal tem que ter brigadista. É obrigatório e eu acho que é coerente que o síndico coloque o brigadista ali. Não só funcionários, eu sempre falo, moradores também têm que participar. Gostaria de agradecer a presença de Carol Fialho, da Deteio Engenharia, excelente profissional aí. Então, excelente profissional da área de patologias, entende muito. E respondendo a pergunta de Eli Souza, sim, a gente vai deixar todas essas perguntas em forma de um mapa mental disponível para todo mundo fazer um download. Então, a presença do nosso presidente do CREA, Luizão, quanta honra a presença. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Vamos dar continuidade na nossa live. Então, a gente já entendeu quanto tempo leva para tirar o AVCB e já sabemos que não devemos ligar para o Corpo de Bombeiros para iniciar o processo, né? Se você ligar para o Corpo de Muita gente me pergunta, muitos alunos meus me perguntam, professor, devo ligar para o Corpo de Bombeiros para dar o início no processo? E eu sempre... Você não deve ligar para o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro é um aliado. O Corpo de Bombeiro é um amigo, é um aliado. Ele está aqui para ajudar a gente, seja no que for. A gente vê aí o Corpo de Bombeiro tirando gatinho de árvores e de macaquinho de fiação e tal. O Corpo de Bombeiro é um amigo, é um aliado. Mas por que você não deve ligar? Porque você deve tomar suas providências sozinho. Né? Você tem que se providenciar, você tem que se arrumar, você tem que se organizar, você tem que se adequar à sua edificação, e aí você chama o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro venha ver agora como o meu prédio está bonito. Aí talvez até ele nem vá, porque você está chamando, ele diz, bom, esse prédio deve estar bem. Ele nem vai. Agora, se você ligar para o Corpo de Bombeiro para perguntar como é que faz, ele aí vai lhe notificar e vai lhe dar um prazo. E, às vezes, dentro desse prazo, a gente sabe que os condomínios, eles não têm recursos ilimitados, né? Ele tem um recursozinho dele ali, o pouquinho dele que ele anda. Então, o AVCB é um processo que a gente vê que é muito extenso, né? Tem que fazer vistoria, tem que fazer o projeto, tem que dar entrada no Corpo de Bombeiro, tem a taxa de incêndio que você tem que pagar. Então, tudo isso leva a dinheiro. E o Corpo de Bombeiro vai te dar lá 30, 60, 90 dias para se adequar. Às vezes você não tem dinheiro e às vezes você não tem tempo para se adequar nesse prazo. Né? Então, é um tiro no pé. Você tocou no ponto importante que muitos alunos meus me perguntam. Dinheiro, quanto é que custa obter um AVCB? Desse processo todo de fazer a inspeção prévia, fazer a adequação do prédio e até fazer da entrada no Corpo de Bombeiro, quanto custa em média isso aí? Vamos botar um prédio em tamanho médio de 100 unidades. Quanto é que custa mais ou menos usar isso como referência? Veja só, como você falou, você já antecipou, depende do tamanho do prédio. Né? Um prédio pequeno, às vezes você não tem nem custo, nem para se adequar. Né? Às vezes eu fiz um prédio agora recente em Nazaré, que o prédio só precisava de extintor de incêndio e sinalização e a detecção, que é uma coisa barata, né? Mas eu já fiz uma indústria que o cara gastou R$1 milhão. Né? Então, depende do porte do prédio. Pode você gastar lá R$2, R$3 mil, comprar um extintor, um hidrante, um detector e tal, e pode você ter que se adequar. Né? Eu tenho um prédio aqui em Salvador que ele tem um heliponto. Né? O helicóptero para ali em cima. O helicóptero é um pavio, né? O helicóptero caindo em cima do prédio, o prédio pega fogo, né? Tem tudo ali. Então, tem uma central de espuma. Central de espuma custa R$250 mil, mais ou menos, para você dar proteção
equipamento, né? O helicóptero. Então, só esse equipamento é 250 mil. Então, se você fizer tudo... Eu quero deixar claro aqui para a audiência que tem 3 custos separados. Tem um custo da inspeção, tem um custo da adequação e tem um custo da burocracia que é padrão do Corpo de Bombeiros. Exatamente. Então, se a gente considerar, por exemplo, um prédio, um condomínio clube com várias torres grandes, normalmente o custo no Corpo de Bombeiros para a entrada, ele vai crescendo até um determinado limite, né? Quando a edificação é muito grande, bate naquele limite, aí aquele valor é padrão para todo mundo. Como eu tive a oportunidade de estar trabalhando com um condomínio clube recentemente, então eu tenho mais ou menos um pouco da noção desses valores. Então, só para entender, e eu quero que você corrija para mim, se eu estou muito fora daquilo que é o padrão, me corrija. Para fazer a parte, eu queria dar das boas-vindas a Amarílio aí também, grande engenheiro, Amarílio Matos, engenheiro do IBAP, presente também, assistindo a nossa live. Seja bem-vindo. Então, esse custo, tem um custo inicial que é para dar entrada, a primeira guia de recolhimento para a entrada, que custa R$4.000. Aí depois disso, para dar entrada para fazer a análise das plantas, uma vez que a minha inspeção esteja ok, meus projetos estejam adequados para fazer essa análise das plantas, ele cobra R$20.000. E aí depois, para poder fazer a inspeção em campo, é em torno de R$8.000. Então, juntando tudo, 12 mais 20, R$32.000 só da burocracia do Corpo de Bombeiros. Por aí mesmo, né? Um prédio, condomínio clube. Um grande. Né? A gente R$32.000. Com o Gabriele, que está escutando a gente aí, a gente fez um prédio recente. A gente gastou em tudo aí, tudo. Um galpão aqui, desculpa, R$6.000, tudo. Que era pequeno, né? Pequeno, um prédiozinho pequeno, R$6.000. Quer dizer, depende exatamente do porte do prédio. Eu tenho um prédio aqui em Salvador, que tem grandão, né? 17 torres, foi R$270.000 a taxa do bombeiro. Porque é um prédio que tem 17 torres, né? Prédio muito grande. Quanto? 17 torres. 17 torres. E o bombeiro cobrou quanto na burocracia toda? R$270.000. Caramba! Nossa, quando você divide, o síndico também tomou um susto, né? Mas quando você divide unitariamente, cada morador ali pagou R$250, R$300, entendeu? Porque isso foi dividido lá por tantos apartamentos, tantas unidades. Sim, acaba reduzindo o valor. Esse valor que eu tive assim, de referência no condomínio era um condomínio de 6 torres. Era R$32.000 a parte burocrática do Corpo de Bombeiros, para fazer inspeção em torno de 60 mil, e para fazer adequação eu não tinha noção, mas eu imaginava em torno de aí 100 mil, pelo menos, ou 150 mil, para poder fazer adequação de tudo que era necessário, que foi detectado em inspeção. Então, agora, mais ou menos... Você só está falando que o condomínio grande está assustando todo mundo, viu? Mas a ideia é passar para as pessoas, porque o síndico, e eu me coloco muito na posição de síndico, ele, de regra, ele não tem noção desses valores. A gente, quando compra um apartamento, a gente tem noção de valor da reforma do nosso apartamento, daquilo que a gente manejou, daquelas contas que a gente participou. Quanto é que custa um apartamento? Um apartamento custa, sei lá, 200 mil, 300 mil, né? Quanto é que custa para reformar ele? 100 mil. Então a gente tem esses valores na nossa cabeça. Quando a gente vai jogar isso para um condomínio ele custa facilmente, condomínio de baixa renda, de 20 a 200 milhões de reais. Então, 20 a 200 milhões de reais. Então, tudo é proporcional. Então, só a burocracia do Corpo de Bombeiros, R$32.000. Só a inspeção, 60, 70, 80 mil reais. Só a adequação, 150 mil. Então, quando você vai ver, um condomínio de 200 milhões, você gastou 300 mil para fazer uma adequação toda. Mas não é um absurdo. Só que, para quem está sendo síndico pela primeira vez,
recebe esse valor e toma aquele susto. E os moradores também, porque ele fica com a responsabilidade de levar esse planejamento orçamentário para um grupo de moradores que não estão acostumados com essas cifras, e aí todo mundo bota a mão na cabeça, caramba, como é que a gente vai pagar isso? Está muito caro. Mas é esse valor mesmo, né? Veja só, eu fiz um cálculo aqui, eu estou com o site todo mundo pode entrar no site do Corpo de Bombeiro, que eles dão lá as taxas que você tem que pagar. Aí eu entrei aqui no site do Corpo de Bombeiro, uma residência aí, um prédiozinho de 5 andares, com dois apartamentos por andar, você paga para a taxa de incêndio, fica em torno de R$ 1.590. Né? E para você dar entrada, fazer essa coisa toda do projeto e etc e tal, você vai pagar R$ 2.940. Né? Um prédiozinho de 5 andares com 2 unidades por andar. Aí que você vai aumentando, ele vai aumentando ali também. Quem tiver curiosidade, pode entrar lá no site do Corpo de Bombeiro, tem lá, regularize sua edificação. Né? Aí ele tem uma tabelazinha de Excel. Você coloca a área do prédio lá que você tem, né, a área construída do prédio, e ele lhe dá automaticamente o valor, e inclusive você pode emitir a guia, fazer tudo nesse site lá do Corpo de Bombeiro. Né? Perfeito, e geralmente perfeito. Os projetos eles são parecidos com as taxas cobradas do Corpo de Bombeiro. Né? Por exemplo, nesse que eu dei exemplo agora, um estabelecimento aí, um prédiozinho de 5 andares com 2 unidades por andar, R$ 1.590 seria o valor da vistoria, dos projetos, né? Dos trabalhos, né? De ajuda ao síndico, né? Ao gestor. Tirando a parte, lógico, de segurança, qual é o ganho que eu tenho para o meu empreendimento em fazer o AVCB? Veja, essa é uma excelente pergunta. Essa pergunta a gente respondeu na Rádio Metrópole recentemente, de um ouvinte na Rádio Metrópole. E qual é o ganho? Existem condomínios comerciais em Salvador que não têm AVCB e não conseguem ser alugados. Por quê? A empresa de São Paulo que vai alugar um imóvel aqui em Salvador, a primeira coisa que ele pergunta ao proprietário e ao condomínio é: tem AVCB? Não. Então eu não vou me instalar num prédio que não tem AVCB, que eu trago, né, minha empresa para aqui, para esse estabelecimento. Pega fogo na empresa facilmente, porque você não tem AVCB. O AVCB é para dar proteção à vida, ao patrimônio, ao meio ambiente, e pega fogo na empresa. E se uma pessoa que tem documentação, né, uma emplacadora de veículos, uma floricultura, um incêndio, acabou a empresa, queimou tudo. Né? Uma emplacadora de veículos, eu já tive problema de incêndio de emplacadora de veículos, e perde os veículos, os documentos de todo mundo, não tem como recuperar. Né? Vai ser um custo, né? Eu já tive a oportunidade de ver um prédio comercial perder 2 empresas multinacionais imensas que alugavam assim, em torno de 10 salas dentro desse prédio, sair do prédio porque o prédio não tinha VCB. E o prédio ficou sem alugar 20 salas porque não tinha VCB. Então isso aí, eu já presenciei essa situação. Realmente, então, a valorização é notória, principalmente em prédios comerciais, né? Então, a valorização é imediata, porque o seguro, né, reduz imediatamente quando você tem, e permite também que você atrair as empresas em relação a isso, né? É uma resposta aqui interessante. Você falou do seguro, e eu vou falar o nome, porque é uma coisa boa, né, para a gente mais tranquilo. O Shopping Iguatemi, ele tem redução de 75% no seguro dele, porque ele tem todo adequado ao incêndio. O Corpo de Bombeiro adequou ele, ajudou, né, a adequar ele, e a seguradora dá 75% de desconto. Se você for ver a taxa do Iguatemi, em relação à residência, a mesma taxa de uma residência. O risco dele é quase zero. Imagine. Pois é. E aí, já tem faltando 4 minutinhos para terminar a nossa live. Já? Já, infelizmente, o tempo corre. Então, a última pergunta para a gente fechar, Enaua. Qual a validade do AVCB? 1 ano você tem que se renovar. De ano em ano você tem que renovar.
E eu acredito, eu aconselho. Mas não precisa fazer tudo isso, todo esse trabalho de novo, não, né? Eu aconselho que essa Ah, manutenção venha sendo feita mensalmente. Porque veja só, o extintor ele estraga, né? O extintor ele pode, hoje a meninada está brincando de extintor, você tem que ir lá sempre rever e tal. O hidrante, as mangueiras de incêndio também você tem que olhar, né? Para ver como é que está. As placas de sinalização podem ser arrancadas, podem ser riscadas, podem estragar, porque elas são luminofluorescentes, né? Ela pode estragar. Essa luminofluorescência ela tem uma validade. Então é interessante que mensalmente você veja o que é que está acontecendo e o bombeiro vai lá anualmente. Todo ano você tem que fazer essa informação. Ficou faltando uma pergunta que a gente só vai deixar a resposta quando a gente for publicar a live, que é quais são as penalidades caso seja atuado o Corpo de Bombeiro não tenha feito a certificação. Essa vai ficar para depois, para quando a gente for postar, só para que todo mundo olhe a nossa postagem. E deixe sua declaração final em 1 minuto. Só declarações finais. Aí a gente tem um público aí enorme, né? E um público bem seleto, né? Carol, né? Luizão, essa turma toda. Eu acho que foi interessantíssimo, né? Marcos Raide, né? Obrigado aí pela participação. E a gente vai responder todas as perguntas aí e a gente está à disposição, né? Para qualquer necessidade, qualquer pergunta, qualquer dúvida. Estamos aí à vontade de todos. Um abraço. Eu gostaria de agradecer. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos presentes nessa live. Agradecer também a presença do presidente do CREA, Luizão, e o presidente do IBAP, Darkson Fonseca. Parabéns por todos os profissionais ilustres que fizeram parte da nossa live. E agradecer a todos que mandaram as perguntas e que continuem acompanhando a gente para que a gente consiga divulgar e compartilhar essas informações que são de grande importância para todos nós, para que a gente consiga deixar nossos condomínios, transformar os nossos condomínios em locais mais seguros, civilizados e felizes de se viver. Então, obrigado a todos, um grande abraço, beijo no coração e muita paz. Um abraço, tchau, tchau.